E eu estou aqui já com a Natália Barbosa, ela é fundadora e CEO da Luna Green Bioativos, uma indústria de insumos naturais, tecnológicos, sustentáveis. A Natália veio de Goiânia, né, Natália? Para essa tarde aqui com a gente. Primeira vez em Belo Horizonte? Não, já vim algumas vezes. Sou apaixonada, inclusive. É. Com relação à área que você atua, Natália, a Luna Green é uma empresa que está na área de sustentabilidade. É a palavra do momento para vários segmentos, para vários setores, mas a gente sabe que, apesar de estar em alta, ainda é uma abordagem com muita resistência, que vocês precisam trabalhar muito. Por que investir nessa área? Como que surgiu a ideia da Luna Green? Como é que você decidiu partir para essa área da sustentabilidade? Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, trocar um pouco das nossas experiências, né? Então, eu até falo isso assim muito. A história da Luna Green é a minha história e começou de uma jornada sustentável, assim, começou disso, né? Eu sou farmacêutica e química industrial, fiz mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas. E eu era um ratinho de laboratório. Eu amava estar no laboratório. Eu já vou começar a contar a história aqui, tá bom? Nossa, Adriana, maravilhosa a sua palestra. Eu fui identificando assim os pontinhos, sabe? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu preciso fazer ainda. E vou comentar também sobre isso. E aí, eu estava no laboratório sobre dedicar aquele momento, né? Iniciei minha carreira, quando eu estava estudando farmácia ainda, eu fui fazer estágio numa drogaria. E eu entrei em pânico, porque eu falei assim, meu Deus, não é isso que eu quero para a minha vida. E eu estou fazendo farmácia, não faz sentido o que está acontecendo, né? Então, e foi bem no comecinho, eu fiquei muito assustada. E eu fui trabalhando, aí eu comecei a fazer estágio em várias áreas, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que achar alguma coisa que eu vou gostar aqui. E aí eu fui fazer uma pesquisa com uma homeopata. E aí eu me maravilhei com aquele mundo das plantas, né? Eu acho que na minha época, quando a minha mãe cuidava de mim, assim, era muito aloe vera no cabelo, óleo de mamona puro no cabelo, xarope só o naturalzinho, né? Então, na minha cabeça, o que funcionava era o natural. E aí no meu curso de farmácia eu fui aprendendo fui me apaixonando pelos produtos naturais. E aí eu fazia farmácia e química junto, né, um de manhã e um à noite. E aí eu peguei e escrevi um projeto de pesquisa para pesquisar uma planta. E aí, durante essa pesquisa da planta, eu fui chamada para trabalhar no laboratório na Universidade Federal. E eu já estava formando em farmácia. E fui chamada para uma bolsa de R$400, né? E aí eu fiquei, meu Deus, eu estou formada e vou ganhar uma bolsa de R$400. Mas era o que eu gostava de fazer. Eu estava ali, eu ficava até à noite assim no laboratório, impressionada com tudo que eu estava estudando, achando aquilo o máximo. Falei, não, vou ter que ficar aqui para eu pesquisar. E eu fiquei 1 ano nesse projeto de pesquisa, entrei no mestrado no ano seguinte. E aí eu era ativa no laboratório. Tudo eu queria fazer, eu queria ajudar todo mundo, participar de tudo, colocar minha planta junto para pesquisar. E aí, um dia, o dono de uma indústria de alimentos chegou no nosso laboratório. Ele é o 2º maior produtor do mundo de polpa de goiaba. Chegou com um pacotinho de resíduo e falou assim para o meu professor para ele pesquisar alguma coisa, porque ele precisava gerar um aproveitamento desse resíduo. E aí, como eu era assim, né, o ratinho do laboratório, o professor me deu o pacotinho e falou assim, brinca com isso aqui. E aí eu colocava, ajudava todo mundo, mas eu aí colocava o meu extrato para pesquisar. Aí, no outro ano, eu fui fazer o mestrado, e aí meu professor me colocou para pegar esse produto e aplicar em ração animal, ração de aves. Esse produto da goiaba. Da goiaba. O que seria esse subproduto da polpa? A casca? O que seria? É o resíduo, né? A polpa, quando faz a extração, ela tira a semente completamente. E aí vai um pouco de polpa e semente, mas já chegou a ser 30%
de toda a produção. Hoje, eles já conseguiram uma otimização que é apenas 5%, mas, mesmo assim, são toneladas. E aí, quando ele falou que eu tinha que usar em ração animal, né, eu entrei em desespero, que eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Se eu quisesse fazer ração animal, eu tinha feito zootecnia. Fiquei super indignada de estar ali fazendo a pesquisa, mas aí, voltando aqui a falar da Adriana, era importante para mim estar ali. E eu ser empreendedora, eu gosto muito de falar isso, a gente é empreendedora não só para ter uma empresa. A gente tem que ser empreendedor. Para a gente ser um empreendedor de sucesso, para ter uma empresa, a gente precisa ser empreendedor em todas as outras atividades que a gente executa. E aí eu fui para esse galinheiro e falei assim, chorando, né? Eu ficava indignada de eu ir, era muito longe da minha casa, era na fazenda da Universidade Federal, e a bolsa ia toda na gasolina, e eu tinha que ficar lá, chegar todo dia antes das 9, porque 9 horas eu tinha que pesar a ração e colocar a ração para 140 aves, pesada igual, para não dar erro estatístico. Eu tinha que ficar até anoitecer para verificar se todas as lâmpadas acendiam, porque elas precisam do calor da lâmpada para botar pelo menos 6 vezes na semana, né, que ela folga uma vez. E rezar para que nenhuma morresse, porque se morresse, eu tinha que repetir tudo de novo o experimento, porque senão ia dar erro na estatística. Então, assim, foi uma dedicação. E eu lembro que eu até varria o galinheiro, porque eu tinha que ficar lá, e aí eu não aguentava ficar parada, esperando, olhando as galinhas. Então, o galinheiro, os meninos da zootecnia chegavam e ficavam rindo de mim, porque era o galinheiro mais organizado da fazenda toda. E aí, mas assim, eu empreendi ali, eu me dediquei. E durante o desenvolvimento que eu estava lá, fazendo a ração da ave, eu fui preparar a ração e eu fazia extrato comumente no meu laboratório. E mexe muito com álcool, a mão ficava muito ressecada, né? E aí, quando eu fui fazer a ração, eu passei a goiaba na minha mão e minha mão ficou hidratada. Eu falei, gente, olha que coisa legal, isso aqui dava um cosmético. Falei alto, assim, estava todo mundo lá, o pessoal da zootecnia me ajudando a formular a ração, e fiquei com isso na cabeça. Um ano depois, eu fui trabalhar no Sebrae como agente local de inovação. Aí lá vem eu de novo. Gente, o que eu estou fazendo no Sebrae? Até esse momento do Sebrae, você não tinha uma área definida ainda não, dentro da sua formação. Eu já era farmacêutica, estava fazendo mestrado, e eu era muito ligada a essa questão da inovação. Eu era fascinada, né? Eu estudava muito sobre patente, marcas, e aí surgiu essa oportunidade no Sebrae para ser agente local de inovação. Era a formação livre, eu me candidatei, passei. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer no Sebrae, né, gente? Farmacêutica, fiquei, gente, o que está acontecendo? E aí, da mesma forma, me joguei no Sebrae, me dediquei. Inclusive, no começo, eu tive muita dificuldade, porque eu sou da área, na maioria, acredito que sejam aqui da área técnica, eu era muito fechada, não gostava de conversar muito, e você precisa ser comunicativa nessas questões. E saí super mal assim nas primeiras fases da seleção, e aí eu fui conseguindo me remodelar, de refazer, de mudar a rota, de falar, não, Natália, essa é uma nova oportunidade, você precisa se refazer. E aí eu fui selecionada nesse projeto Sebrae, só que eu era farmacêutica, né? E aí eles me colocaram para atender a indústria de cosméticos de Goiás. E aí era inovação, eu tinha que inovar em gestão. Eles sempre me puxavam a orelha, Natália, é gestão, e eu, tá bom. Mas aí eu ia conversar com a equipe técnica, e aí eles, eu queria fazer uma inovação, e eu, vamos fazer um projeto de inovação? E aí não era minha obrigação, assim, eu não contava nem para minha meta isso, mas eu adorava conversar com a equipe técnica e apresentar ideias. Aí a gente submeteu um projeto, e aí cheguei, falou, vamos fazer. Tem fornecedor tal que tem um produto tal. Eu falei, que legal, só você que trabalha? Não, então eles não consideram inovação. A gente vai ter que pensar em alguma coisa. E aí foi quando me lembrou da goiaba. Eu falei, uma vez eu estava trabalhando com a goiaba e ela hidratou minha mão, vamos fazer um projeto. E aí começou toda essa questão, né? Aproveitamento de rejeitos, que é um upcycle, economia circular, que hoje também está muito em alta, ainda está em alta, né? Por mais que isso já tenha alguns anos, 10 anos que a gente começou o projeto. E a questão de gerar um produto novo para a indústria cosmética, né? Hoje a Luna Green tem a patente, junto à Universidade Federal de Goiás,
desse produto. E aí a gente submeteu o edital, recebemos o recurso, e eu descobri que eu tinha que surgir, que a Luna Green tinha que nascer quando a gente foi lançar o produto. É uma indústria de cosméticos que abraçou o projeto, e ele virou e falou assim: olha, eu lamento, mas a gente não vai poder lançar esse produto, porque não tem fornecedor. Como é que eu vou lançar um produto no mercado, sendo que não tem um fornecedor? Na hora, eu nem tinha pensado na possibilidade de ser fornecedora, mas assim, veio só na minha cabeça assim: eu não queimei tanta goiaba para acabar isso aqui agora. E a gente teve muito desafio no projeto. Literalmente, eu queimei semente de goiaba para conseguir chegar na padronização toda microbiológica, a gente ter um controle de qualidade definido. Falei, eu não queimei tanta goiaba para morrer aqui. Eu falei, não, eu vou abrir empresa. Na frente da minha chefe na época, e aí, eu, sem saber onde eu estava entrando, com o medo nessa hora, ele estava longe de mim nesse momento. Eu sou muito medrosa. Uma dos meus desafios diários é a questão do medo, mas nesse momento ele desapareceu e eu consegui falar que eu ia montar a empresa. E aí surgiu a Luna Green, né, dessa questão de aproveitar um rejeito industrial, principalmente. Nós nascemos da economia circular, eu gosto de falar isso. E de lá para cá a gente vem lançando todas as nossas políticas são baseadas nessa questão da sustentabilidade. A gente tem assim desde o não copo de plástico na empresa até o copo descartável, até a gente faz compostagem de todos os rejeitos que a gente gera, todos os produtos a gente vê antes se não tem um rejeito em algum lugar que a gente pode usar. Então todas as políticas da empresa são baseadas na sustentabilidade. Quantos anos tem a Luna? Já temos 6 anos no mercado. E você falou bastante da goiaba. Vocês fornecem só o subproduto da goiaba ou vocês têm uma gama de produtos que vocês pautam o mercado ou o mercado pauta vocês? Olha, Natália, a gente precisa de tal insumo. Tem essa possibilidade? Como é que funciona isso como uma empresa que distribui os insumos para a produção? Então, o goiaba foi o nosso primeiro produto. Hoje a gente tem mais de 350 produtos no portfólio. E aquele negócio, não teve que... Se eu fosse vender, eu queria vender goiaba. Eu vou comentar aqui depois um nanoativo. Eu gosto muito desses, mas o mercado que me pede... A Taninha está aqui, né? Eu brinco que ela é nossa gerência de P&D. Que ela chega, está precisando disso, se vira e faz aí. Não posso nem contar para ela quando eu estou com uma ideia, porque ela vende antes de eu pensar no produto, sabe? Ela já te pediu o pequi? O pequi a gente já tem. Já tem. Aí, Tânia, já pode trazer o pequi. Então, assim, é muito uma troca, sabe? A gente gosta muito de desenvolver junto com o cliente, né? Às vezes, quer um produto assim, mais específico, a gente consegue desenvolver. Essa é a nossa... Como nascemos dessa demanda, né? De gerar um novo produto. Então, é aquele mudar a rota, né? A gente queria fazer muito um produto, mas a gente tem que atender o que o mercado quer. Ou o que a necessidade, né, realmente do mercado é o que pauta mais. Agora, Natália, eu estava lendo uma pesquisa até recente que diz que 45% dos brasileiros estão dispostos a mudar algum hábito para ter um hábito mais sustentável. Seja no consumo de um cosmético, seja em um hábito dentro de casa, como, por exemplo, a não utilização de plástico. Mas, com relação ao seu segmento, você vê isso como uma tendência ou ainda tem uma resistência do mercado? Que análise macro você faz? Eu não acho que é uma tendência mais. Eu acho que é uma obrigação. Eu estava em Cosmetic, em Paris, agora no mês de abril, e lá não é mais um marketing, você ser sustentável. Lá você tem que comprovar para o governo que você faz ações sustentáveis. Então, é mais do que necessário que a gente procure o quanto antes se adequar a essas questões. Não tem assim, não é mais, é bonito quem faz natural. Lá todo mundo faz natural.
Não é uma questão assim de necessidade mesmo. Lá já é uma obrigação. Aqui a gente, com certeza, nos últimos dias, vendo as questões do Rio Grande do Sul, e tão grave que a gente não evidenciou tanto, não foi noticiado, mas ano passado a Amazônia passou a maior seca da história, e esse ano é previsto maior ainda. Pessoas ficaram ilhadas, sem ter o que beber, sem ter o que comer, porque só chega por barco, e não tinha como chegar barco nessas comunidades, por falta de acesso devido à seca do rio. Então, a gente está vendo o problema e ainda achando que é marketing, que precisa ser feito. Então, eu acho que não é mais uma questão de tendência, é uma necessidade mesmo. E a gente tem, esse ano, começamos vendo muito isso aí com as questões do Rio Grande do Sul. Qual que é a característica de um insumo que você oferece para que uma empresa possa utilizar e que aí ela tenha realmente essa característica de ser uma empresa que trabalha com beleza limpa, que trabalha com sustentabilidade? Deve ter uma proporção. Como é que funciona isso da aluna para o mercado? Então, a gente só trabalha com matéria-prima natural, inclusive livres de petrolatos, só utilizamos glicerina vegetal. E todas essas questões são vistas, né? Apoio a comunidades. Inclusive, eu tinha um receio assim de falar das nossas ações sociais e ambientais que a gente faz. E a gente criou agora o Instituto Luna Green, que é uma associação sem fins lucrativos, que eu falei, parece que eu gosto... Não é marketing, não é sobre marketing. Os marqueteiros que me desculpem hoje, porque porque a gente é da área técnica, a gente gosta de fatos, tá? Só por isso. Não sei se está muita gente mais da área técnica, mas então eu queria mostrar que essa questão do sustentável, assim, de forma que o produto vem da comunidade indígena, que não é tão assistida, de uma região que não é tão Amazônia explorada, para gerar uma renda para eles e uma questão de conscientização da necessidade deles também conservar isso. Então, tem todo um apoio de uma cadeia em vários insumos que a gente trabalha. Então, todas essas ações são vistas, né? Foi isso que você... Você vem de um estado que tem uma forte tradição agrícola. É visto no país justamente a primeira impressão que se tem quando se fala de produção no estado de Goiás. A gente tem essa sensação numa primeira impressão. Você encontrou resistência ou a produção agrícola, os produtores, eles foram parceiros, como, por exemplo, o primeiro que chegou lá com um saquinho de insumos de goiaba e falou, preciso dar um destino para isso. Como é que foi essa relação da sua proposta com o ambiente onde a aluna está inserida? Bom, a gente é até um projeto ainda, mas já está bem adiantado. A gente está desenvolvendo um extrato para diminuição do uso de agrotóxicos em lavouras. É um bracinho da Luna Green Agro. Eu acho que a gente não tem que se unir, né? Eu acho que não teve... São biotecnologias diferentes, né? Mas tanto a alimentação quanto a área cosmética, ela tem visto... Eu não sei se vocês têm tido essa noção, mas a gente vê muito falando, eu vou falar um pouco disso na palestra também, de dermatites, né? Eu acho que a gente vê aí o tanto de dermatite que está tendo, tanto até em animais, né? E aí, às vezes, não associa, né, a questão do tanto de químicos. Não é julgando, eu sou química, eu acredito que a gente precisa da área química, mas ela usada na quantidade correta, né? Então, tanto na alimentação também, com todas essas alergias, né, toda essa questão, a gente vai ter que ir para o lado mais agro, né, o agro mais orgânico, o lado mais natural, para conseguir equilibrar questões de saúde mesmo, né? Tanto saúde da pele quanto saúde nutricional. Então, acho que tudo isso estão andando juntas, sabe? Um está ajudando o outro ali. Então, não existe lá uma resistência, algo que seja realmente difícil de levar essa proposta, essa sua mensagem? Não, eu sou brava. Se vê assim, brava assim, eu falo, não vem não. A gente fatos, né? A gente tem como mostrar aí que a gente tem como fazer, né? E eu acho bom assim, na área cosmética, por exemplo, mas o natural não funciona. A gente vai falar o natural, tudo nasceu do natural, né? Como eu falei, antigamente eu não tratava com
máscara hidratante, era aloe vera. Então, faz sentido, é só a gente precisa usar da forma correta, do jeito correto, que tudo funciona assim. Você tem muitas empresas que você fornece aqui em Minas, você citou a Tânia, mas você tem outras parceiras. Como é que é esse relacionamento com o Estado? Em Minas Gerais tem o nosso coração, né, Tania? A gente atende muitos clientes em Minas, é claro que a gente não atende todos ainda, mas já temos uma boa abrangência em Minas. E a gente atende o Brasil todo, e Minas hoje é o nosso segundo maior mercado. Com relação ao futuro, o que você vê para a Luna, o que você vê para esse mercado, para as possíveis ideias que você vai ter, já que você, já na formação, já tinha essa característica de observar o todo para ter alguma ideia e direcionar o que você pensa para o futuro? Bom, só voltando à questão da Adriana, que ela falou da gente se conhecer, né? A gente tem que falar, quando vai empreender, a gente tem que ver o que a gente ama fazer, né? Porque o coração é que move no final. Assim, desculpem os homens presentes, mas nós mulheres acreditamos muito no que o coração pede. E aí fazer as coisas com o coração é muito importante assim na nossa vida profissional também. E você acaba se descobrindo quando você escuta o que seu coração quer e você tem mais chances de ter um sucesso em qualquer área da sua vida. Então, eu faço muito o que eu amo fazer. E eu sempre gostei muito de ajudar também, né, as pessoas, assim, um jeito assim de falar assim, eu participava de comunidades, voluntária. E aí eu li alguns livros de Melinda Gates, a Gisele Bündchen também, que é um grande exemplo de apoio, né? Eu falava assim, quando eu ficar muito rica, eu vou fazer igual essas mulheres, vou abandonar tudo e vou só viver para ajudar essas comunidades. Eu gosto do quando, porque não colocou no si. Não, quando. Se eu ficar quando. Não, mas aí o que aconteceu? Eu falei assim, gente, vai demorar demais. Primeiro, porque é difícil, né? E aí, segundo, porque... E aí eu vou demorar tanto tempo para... Vai que eu vou estar velhinha começando fazendo isso, eu já tinha que fazer alguma coisa. E aí agora a gente fundou o Instituto Luna Green, que aí a gente começou a fundamentar mais as parcerias que a gente faz. E aí a ideia da Luna Green hoje assim, é a gente crescer como empresa, como qualquer empresa, né? Mas sempre em paralelo ajudando a comunidade, né? Porque eu acho que sustentabilidade a gente não é só sobre meio ambiente, né? É toda a cadeia ser sustentável. Inclusive eu estou levemente pintada aqui, ó. Não é uma tatuagem. Eu estava semana passada numa aldeia indígena em Rondônia e é muito interessante assim como essas comunidades são carentes e precisam de um apoio, assim, e não é nada de apoio igual a gente pensava que fazia. Eu comprava o insumo delas e dava uma oportunidade de renda e está tudo bem, né? Eu acho que a gente agregar valor de forma sistemática na empresa, dar apoio. A gente fez uma ação no assentamento de proteção solar, as mulheres cultivam plantas e vão para o sol com a cara e a coragem. E aí a gente fez juntamente com um parceiro também de Goiás o uso de proteção solar, sabe? Contribui em várias frentes e eu falo muito, a gente cresce e vai todo mundo crescendo juntos. Eu acho que esse é o foco da Luna Green hoje, assim, a gente crescer e levar uma comunidade juntos, levar o Brasil juntos, mas sempre respeitando o social, né? Todas as pessoas que são envolvidas, o ambiental, para a gente conseguir sempre ter insumos bons e excelentes. Ok, muito obrigada pela participação, que a Luna cresça bastante justamente com essa proposta mesmo de integrar e de valorizar o que é nosso, porque ajudar, igual você disse, muitas vezes não é só comprar ou oferecer algo, é valorizar o que aquela pessoa tem, a história que aquela pessoa tem. Então, muitas vezes as pessoas só querem falar, só querem se sentir pertencentes a algo. Então, obrigada pela sua participação. Você volta para uma palestra, né? Obrigada.